Fala galera, começando então mais um episódio aí do seu Multiverso Esportivo. Hoje nós iremos falar da semana 2 da NFL. Iremos comentar os principais jogos, começando então pelo jogo que abriu, essa semana 2 entre Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. Os destaques ficam então para o quarterback do Minnesota Vikings, o Kirk Cousins. Ele fez um total de 364 jardas, 31 tentativas conectadas de 44, uma boa média aí de 8,3 jardas por tentativa, muito bacana. Porém, acabou não conseguindo reverter esse rating em vitória, mais um início de partida muito conturbado do Minnesota Vikings. Para quem assistiu esse jogo, e aí um abraço para o grupo aí que eu faço parte, que a gente sempre comenta os jogos, na medida do possível, quando a gente acompanha. Eu lembro, o Sartório e o Natão, um abraço para vocês. A gente estava comentando que parecia que os dois times estavam querendo entregar o jogo para o outro, Não, ganha você, porque tivemos um total aqui de 4 turnovers para o lado do Minnesota e 2 turnovers para o lado do Philadelphia Eagles. 4 desses turnovers no primeiro quarto de partida, O primeiro quarto acabou 3-0 para o Philadelphia Eagles, Aí depois, no segundo quarto, as equipes já voltaram um pouquinho melhor, aí ficou 10-7 para o Philadelphia, para o então finalista, da temporada passada, acabando perdendo o Super Bowl para o Kansas City Chiefs, para a tristeza de alguns e para a felicidade de outros, Sartório? Mas enfim, foi um jogo que, para quem começou acompanhando, talvez tenha desligado a TV e dormindo um pouquinho mais cedo, mas que aguardou boas jogadas, Aí a gente pode tirar de base uma péssima partida do Madison, do running back do Vikings, apenas 28 jardas, 8 tentativas de corrida, mais uma excelente partida do JJ, do Justin Jefferson, mais de 150 jardas, 159 para ser mais exato, uma média de 14,5 jardas por tentativa, Nenhum touchdown marcado. O destaque do time de ataque do Minnesota fica para o seu tight end, o número 87, o Robson, que fez um total de 66 jardas para 2 touchdowns, Muito bacana aí, então, a participação do tight end do Vikings. Já do lado do Philadelphia, o Jalen Hurts fez um total de 18 passes conectados para 23 tentativas, modestas 193 jardas, uma média de 8,4, Se a gente for tirar por média, uma média maior do que a do Kirk Cousins, Do lado do ataque do Eagles, fica o destaque para o running back DeAndre Swift, que fez 175 jardas, uma excelente partida, 28 tentativas, Ele foi muito acionado ali nas rotas terrestres. O Philadelphia realmente administrou o relógio e nada melhor do que jogadas terrestres para você administrar o relógio e fazer com que o time de defesa adversário permaneça mais em campo, cansando assim o time. O running back, então, o Swift fez um touchdown. Já o quarterback Jalen Hurts, apesar de poucas jardas criadas, ele fez 2 touchdowns. Então, muito bacana aí a participação ofensiva do Philadelphia Eagles, que garantiu, então, a segunda vitória na temporada. O próximo jogo, então, talvez um pouco aí menos badalado, mas uma excelente partida, decidida aí no detalhe, no fio de cabelo. Green Bay Packers e Atlanta Falcons, um sonoro 25-24, Para quem gosta de emoção, esse jogo teve também um começo bem morno, 3-0 no primeiro quarto, aí a partir do segundo quarto já houve um maior equilíbrio, mas no último quarto sobrou para o Atlanta, que realmente correu atrás do placar e saiu com a vitória 25-24. Do lado do Atlanta, o Desmond Ridder, quarterback aí novato, fez 237 jardas, uma média de 7,4. Na parte ofensiva, o Bijan Robinson fez 124 jardas, nenhum touchdown. Os touchdowns, então, ficaram realmente por conta do seu quarterback. Do lado do Green Bay Packers, um ataque ainda não muito bem encaixado, O running back A.J. Dillon fez modéstia 55 jardas para uma média de 3,7 tentativa, por tentativa. Isso para o running back acaba sendo um pouquinho baixo, O Jordan Love correu bem com a bola, uma média de 11,5 jardas por tentativa, Então, mas apesar de ter tido poucas tentativas, Então, realmente um jogo sem maiores destaques. O Green Bay Packers, então, sai 1/1 nesse começo de temporada. O Atlanta Falcons, então, 2 vitórias e nenhuma derrota. Quem diria, o Falcons até então com campanha positiva. Passando então para o próximo jogo, Bills e Ravens. Bills 38-10, depois de uma primeira semana,
onde o Josh Allen acabou perdendo para a chuva, né? Acabou não jogando bem, aí deu a volta por cima. Curiosidade aí, de 37 tentativas, 31 conexões, muito bom rating, 274 jardas do QB do Bills. Já o Jimmy Garoppolo, né, como vocês podem ver aí a jersey dele na época do São Francisco, 16 passes completos de 24 tentativas, 185 jardas, uma média de 7.7. Do lado do Bills, né, o James Cook fez 123 jardas, né, muito bacana aí, sempre bastante acionado, 17 tentativas ao todo, uma média de 7.2, 7.2 tentativas. Do lado do Raiders, né, o Devante Adams apareceu, né, quase completou 100 jardas, né, 84, uma média de 14 em 6 tentativas. Próximo jogo, então, aí da semana 2 que nós iremos comentar, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, depois do primeiro susto, né, mas aí uma derrota amargurando esse início de temporada do John Burrow, né, que para quem acompanhou aí as estatísticas no decorrer da semana, o Joe Burrow que não sai bem nas 2 primeiras semanas desde que assumiu a titularidade do time de Cincinnati, né? Mas aí depois, quando engrena, a gente já sabe, né? Já conduziu o seu time para um Super Bowl, para outra final de conferência. Então, apesar desse começo turbulento, ainda devemos ficar de olho no Cincinnati Bengals, né? O Lamar Jackson, então, conectou 24 passes para 33 tentativas, né? Aí os destaques também para a defesa de Baltimore, né? Quando precisou, apareceu muito bem, apesar de apenas ter um saque na partida, né? Acabou neutralizando então os ataques do Cincinnati, vencendo a partida por 27-24. O Joe Burrow fez 222 jardas, conectou 27 passes, mas tentou 41, né? Então aí uma baixa taxa de aproveitamento do QB do Bengals, né? Do lado ofensivo, o Joey Mixon, né? Eu tenho ele no Fantasy, infelizmente acabou não produzindo muito, 56 jardas, uma média de 4.5 por tentativa. Próximo jogo, então, Seahawks e Lions. Esse jogo, sim, teve bastante emoção. O modo arcade do Maiden estava ativado para esse jogo. O Geno Smith, né, para quem aí ainda está viúvo do QB que fez história, né, na franquia do Seahawks, o Russell Wilson, acabou lançando 328 jardas, uma média de 8 por tentativa, conectou 32 passes de 41. No lado ofensivo, o DK Metcalf fez 75 jardas, uma média de 12 por tentativa, né? 6 conexões foram feitas com eles. Já o Jared Goff, que fez uma excelente estreia contra o Chiefs, né? O jogo de abertura, então, dessa temporada da NFL, fez 323 jardas, aí os QBs tendo uma boa média de aproveitamento. O Jared Goff teve 9.2 de média, 28 passes conectados de 35 tentativas. Como mais uma vez, né, comentamos do Amon-Ra Brown, com 102 jardas, mais uma partida com mais de 100 jardas, 17 média de 6 conexões. Uma excelente partida entre entre Seahawks e Lions. Próximo jogo, Chargers 24, Tennessee Titans 27. Aí o Chargers, então, amargurando mais uma derrota na temporada. O Tennessee Titans igualando, então, uma vitória, uma derrota. O George Herbert, que para muitos sabem, né, é um dos QBs melhor avaliados desse lado da conferência, fez 305 jardas, 27 passes completos de 41 tentativas, baixo rating, média de 7.4 em média de passe. Já o Ryan Tannehill, depois de uma primeira semana irreconhecível, voltou de 24 tentativas, conectou 20 passes, 246 jardas, uma média de 10.3 jardas por tentativa, muito bacana. O Derrick Henry foi acionado 25 vezes, a gente sabe que Derrick Henry é o principal alvo desse ataque do Tennessee, 80 jardas para ele, uma média de 3.2, apesar de uma média não muito grande, né? Bastante jardas aí trabalhadas. Do lado do Los Angeles, né? Nenhuma surpresa, o Keenan Allen, né? O running back aí com muitas jardas, um dos melhores running backs da temporada passada, passou de novo das 100 jardas, 8 tentativas, uma média de 13.9 nesse último jogo. Próximo duelo, então, uma surpresa, né? O Bears contra o Buccaneers. O Buccaneers, então, aí sobressaindo, 2 vitórias nessa temporada, 27-17. O Bears, então, amargurando mais uma derrota. O Justin Fields com 16 passes conectados de 29 tentativas, uma média de 7.3 por tentativa, né? Já do lado do Tampa Bay, uma surpresa, né? Quem diria que o Mayfield iria se adaptar tão bem aí ao esquema? 26 passes completos de 34 tentativas, 317 jardas completas, então, aí para o padeiro de Tampa Bay. Próximo jogo, aí, que dividiu os holofotes domingo à tarde
com a final o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? Kansas City Chiefs e Jaguars, um começo bem morno, né? Digamos assim, mas depois já colocaram nos trilhos uma vitória sem mais preocupações. A defesa do Chiefs, com a volta do Chris Jones, ganhou muito, né? Não deixou com que o time marcasse nenhum touchdown, né? Sofresse nenhum touchdown. Então aí os méritos dessa vitória com certeza vão para a defesa do Chiefs. Mahomes terminou a partida com 41 tentativas, é verdade, apenas 29 passos conectados, 305 jardas, uma média de 7,4 por tentativa. Do lado do Jacksonville Jaguars, né, o Trevor Lawrence pouco conseguiu fazer, 216 jardas, 22 passes para 41 tentativas. Né? Aqui, destaque defensivo, 4 fumbles forçados pela defesa do Kansas City Chiefs, 3 fumbles forçados pela equipe do Jacksonville Jaguars. Próximo jogo Próximo jogo, então, Colts e Texans. Vitória do Colts, do Indianapolis Colts, 31-20. Russell Texans, então, mais uma derrota na temporada. Indianapolis Colts sai 1-1. O Gardner Minshew, quem diria, né, assumindo aí a titularidade, 171 jardas, né, 19 passes conectados de 23 tentativas, uma média de 7,4. Do lado ofensivo, né, não teve um destaque, sim, diversos passes distribuídos, né, tiveram então aí um touchdown, a defesa do Colts também foi bastante acionada. Então, aí um jogo sem grandes destaques, esse Colts e Texans. Próximo jogo, agora sim, então, 49ers e Rams, mais uma partida muito bacana aí, 30 para o 49ers, mais uma vitória para o time de São Francisco contra 23 para o Los Angeles Rams, que agora iguala seu número de vitórias, né? Uma vitória e uma derrota. Brock Purdy fez 26 jardas, uma média de 8,2 e 17 passes conectados. O Matthew Stafford fez 307 jardas, né? Bastante jardas aí trabalhadas, 55 tentativas para apenas 34 passes conectados, uma média baixa de 5,6. Do lado do São Francisco, nenhuma surpresa, né? O Christian McCaffrey foi o mais acionado, com 20 rotas planejadas para ele, onde ele fez um total de 116 jardas. Próximo jogo, então, New York Giants contra o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals que sai, então, amargurando mais uma derrota. Enquanto isso, o Giants, como quem não quer nada, igualou depois de uma péssima abertura em casa, né, no Sunday Night passado, saindo perdendo de uma forma irreconhecível para o Dallas Cowboys. Né? O Daniel Jones deu a volta por cima, 26 passes conectados de 37 tentativas, 321 jardas, uma média total de 8,7. Nenhum destaque específico do time de ataque do New York Giants. Já do lado do Arizona Cardinals, né, o James Conner, também tem ele no Fantasy, né, um excelente running back, fez um total de 106 jardas. Vamos então para o próximo jogo, New York Jets, do outro lado aí da cidade de Nova York, contra o Dallas Cowboys, que mostrou que realmente sabe como se ganhar um jogo do time de Nova York. O Dak acabou terminando a partida com 255 jardas, 31 passes conectados para 38 tentativas, 2 touchdowns, então mais uma vez mostrando que sabe o que faz correndo com a bola, né? Vamos agora passar então para o próximo jogo. O Washington Commanders acabou ganhando, né, um excelente jogo contra o Broncos. O Russell Wilson terminou com mais de 300 jardas, né, 308 jardas, 18 passes conectados de 32 tentativas, fez um touchdown. Já do lado do Washington, né, a sua defesa também, na hora que precisou, principalmente ali no último quarto, deixando a vantagem então do seu time de ataque. Mais uma vitória do Washington, que ainda segue invicto na temporada, na semana 2. O jogo, então, muito bacana aí, entre Miami Dolphins, né, o jogo que foi o Sunday Night da semana 2, acabou vencendo, mais uma vitória do Tua em cima do Bill Belichick, 24 para o Miami, contra 17 do New England. O Tua terminou com modestas 249 jardas, né, na rodada passada, acabou terminando com mais, 21 passos conectados de 30 jardas. O Monster, também tenho ele no Fantasy, né, para quem acha arriscado jogar com 2 running backs, nessa última semana acabou dando muito bom, 21 jardas. Surpreendente, né? O Tark Hill pouco acionado, apenas 40 jardas para quem colocou ele como titular. Apesar de ter o touchdown, não foi tão acionado, tem então 5 passes na direção dele. Mac Jones fez 231 jardas, 31 passes conectados, uma média de 5,5 jardas por tentativa. Os dois jogos na segunda-feira ficaram por conta então do New Orleans Saints, vencendo
do placar magro, 20-17 contra o Carolina Panthers. O Saints, que segue invicto também, 2-0. O Panthers, então, buscando a sua primeira vitória na próxima semana. O Derek Carr fez 21 passes de 36 tentativas, teve uma interceptação, é verdade. Do lado do Carolina Panthers, fica aí os péssimos highlights do seu jovem quarterback, Bryce Young. Para quem não acompanhou, teve um lance que ele nem sabia quem era o seu center, né? Para quem seria lançado a bola. Então agora, o jogo que finalizou essa semana 2, Browns e Steelers, no começo também bem morno ali, o segundo quarto talvez tenha sido o melhor quarto da partida, 22 para o Cleveland, 26 para o Pittsburgh. Os destaques ficam para o Deshaun Watson, com um touchdown e uma interceptação, 5,9 de média por tentativa. O Pickett, então, 222 jardas, metade dos passes tentados foram conectados. Esse foi, então, o panorama geral da semana 2 da NFL. E aí, o que vem por aí na semana 3, né? A gente pode pegar primeiro destaque a classificação, né, da semana 2. Temos ainda o Baltimore como time invicto, o Miami também 2-0, o Dallas, o Eagles e o Washington. Fica aí o nosso destaque para a NFC East, a NFC South com 3 times também, né? 100%, o Falcons, o Saints e o Buccaneers, e na NFC West, o San Francisco 49ers 2-0 também. Então, no começo de temporada, né, os times ainda se ajustando, novas jogadas, novos jogadores, aí tem muito jogo pela frente. Vamos fazer os destaques, então, aí dessa semana 3, que estreia nessa quinta-feira com o New York Giants contra o São Francisco 49ers, um dos candidatos aí na NFC, um dos melhores times aí, muito por conta do seu ataque e da manutenção da sua defesa, que foi aí, pelo menos nas últimas 2 temporadas, top 5 da NFL. Os jogos de domingo, né, muito jogo bacana, nós temos aí Broncos e Miami, Chargers e Vikings, o Vikings que fez, apesar de 2 derrotas, fez 2 excelentes partidas, e aí contra um Chargers que perdeu na última rodada, quem sabe tem tudo para levar a primeira vitória para o time de Minnesota. O Pats enfrenta o Jets, né, um duelo de divisão, então aí ficar de olho nessa divisão da AFC East. Já no domingo, lá no final da tarde, o Dallas, que vem embalado de 2 vitórias, enfrenta o Arizona, que busca, então, sua primeira vitória na temporada. O Bears, né, depois de 2 jogos bem abaixo, enfrenta, então, o Kansas City Chiefs, jogo que você pode acompanhar com transmissão. O Sunday Night fica por conta, então, do Pittsburgh contra o Raiders, né? Um jogo talvez não tão vistoso, se a gente for parar para pensar, mas para a gente que reclama quando fica sem NFL, nada melhor do que o Sunday Night para finalizar o domingo com chave de ouro. Na segunda-feira, mais uma segunda com rodada dupla. O Eagles enfrenta o Buccaneers, um jogo válido às 8h15, e depois, às 9h15, o Rams enfrenta o Cincinnati, para mim, o jogo da rodada. O Rams que fez 2 excelentes partidas, o Cincinnati que precisa acordar, né, senão no final da temporada, para pós-temporada, essas vitórias que ficam deixando no meio do caminho fazem muita falta. Então, pessoal, esse foi a nossa resenha da semana 2 da NFL. Deixe nos comentários quais são suas expectativas para a semana 3, como você saiu no Fantasy nessa semana, quais são os jogadores que decepcionaram, quais são os jogadores que te surpreenderam, e nos acompanhe para cada vez mais notícias esportivas aqui no seu Multiverso Esportivo. Seu esporte você encontra aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!